Olá, eu sou a Cici e esse é o Portal Panruar. Para os novos viajantes que não me conhecem, eu sou a auxiliar da guia e abro portais quando ela está de folga, então venham comigo porque teremos a sequência da vingança de tia. Mas antes, não esqueça das medidas de segurança que é deixar seu like no início, ok? Vamos lá, porque o portal abrirá em... Lerivan estava seguindo com o plano combinado com nossa patroinha, assim que Vestian voltou de viagem e marcou uma reunião com ele, para saber a resposta sobre a liberação da mina de diamantes para que sua família tivesse acesso. Lerivan deixou claro que ele precisaria desembolsar 8.000 em ouro para obter a autorização. Ele até inventou que não era o cabeça de fato da empresa, que havia pessoas importantes patrocinando ele, e foram elas que exigiram essa quantia. Como essas pessoas só se encontravam uma vez por ano, e por coincidência, se reuniriam naquela noite, Vestian precisaria arrumar essa quantia ainda naquele dia. É claro que o traidor ficou desesperado, porque não tinha tanto dinheiro, e ele precisava da mina para ter autonomia suficiente e largar a sua deusa esposa Chamanete. Nosso querido professor sugeriu ao traidor que pedisse um empréstimo no Banco dos Lombardis, já que ele era um membro da família, não seria difícil conseguir aval. Além disso, com a exploração da mina, ele conseguiria pagar o valor facilmente. Se ele não aproveitasse essa oportunidade, só teria uma nova chance no ano seguinte. Com pressa, Vestian nem percebeu a armadilha na qual estava entrando e aceitou a proposta, pedindo para Clerivan não sair do escritório, pois ele iria apenas ao banco pegar o empréstimo e voltaria. Mais tarde, ele voltou eufórico, colocando na mesa o cheque de 8.000 em ouro. Clerivan disse que falaria com seus investidores à noite. Vestian estava convencido de que o risco valeria a pena e até achava que, em situações como aquela, ser membro da família Lombardi era conveniente, porque de outra forma, ele nunca conseguiria aquele valor tão facilmente. Enquanto isso, tia levou a amante e suas amigas para a loja do pai, e as mulheres estavam encantadas com os vestidos de luxo de edição limitada que nossa pequena oferecia para a amante escolher. Tia não levou-a sem vergonha para tomar um banho de loja, ao contrário, ela sabia que seu avô estava visitando a loja naquele momento e queria armar a cena para que ele visse o que o genro havia feito. E dito e feito, assim que Galanhan e Ulaki saíram do escritório e foram para o salão da loja, encontraram tia rodeada por mulheres mais velhas que ela. O pai até ficou preocupado com a diferença de idade nas companhias de sua filha, mostrando que cara de pau é pouco, a amante de cara de concreto, fez questão de se aproximar, provavelmente esperando a oportunidade de ser apresentada. Tia explicou para o pai que havia sujado a roupa da mulher e, por isso, a levou junto com as amigas para comprar um vestido novo. Galanhan, ao olhar de perto a mulher, notou imediatamente o colar da mãe no pescoço dela. No entanto, foi Ulaki quem tomou a iniciativa, pedindo que a mulher se aproximasse, pois ficou interessado no colar. Ele analisou a peça e fez perguntas sobre o incidente de tia com o vestido, e a mulher respondia como se fossem amigos de longa data, e da mesma nata social, o que deixou Ulaki bastante incomodado com sua atitude. Então, ele perguntou qual era a relação dela com seu genro. A pergunta pegou a mulher de surpresa, ainda mais porque foi feita no meio de um monte de clientes na loja. Ele lembrou o que ela disse no banquete do Peleti sobre ser amiga de longa data do seu genro, porque eram da mesma região, e disse que daria mais uma vez a oportunidade dela responder à sua pergunta. E o vovô foi além, explicando que o colar que ela usava era de sua esposa, uma joia personalizada especialmente para ela, que ele havia dado de lembrança à sua filha Chamanete. A mulher não aceitou a informação e disse que deveria ser um engano, pois achava impossível que seu amante sem vergonha tivesse feito isso com ela. Vovô então mandou que ela olhasse atrás da joia e verificasse se não havia as iniciais do nome da sua esposa, Natália Lombardi. A mulher virou pingente, tremendo de medo, apenas para confirmar que, sim, as iniciais estavam lá. Como ela não respondia nada, Ulaki ordenou que ela escolhesse entre ser uma ladra que entrou em Lombardi e roubou um colar no território dele, sendo julgada pela guarda imperial, ou admitir a relação que tinha com Vestian Schultz. A mulher ficou indignada com a situação, porque o amante sempre descreveu o sogro como alguém senil,
Fraco e burro por nunca percebeu que estava sendo roubado todo aquele tempo, bem debaixo de seu nariz. Mas agora ela via que era o total oposto. Ela quase chorava de medo, como uma criancinha que aprontou e sabe que vai ser castigada pelos adultos. Ela finalmente confirmou que Vestian deu o colar a ela, depois de ser perguntada pela milésima vez. Vovô Hulaki pediu que o filho levasse Firentia para casa e ordenou que a amante o seguisse. A mulher pediu desculpas, mas vovô estava pistola e disse a ela que, mesmo que não a tivesse pego no flagra, ela ainda se arrependeria por ter se metido com eles. À noite, nossa deusa Chamanete estava em frente a uma casa, tomando coragem para bater a porta. Ela foi ali depois que seu pai levou a amante do marido para sua casa, para confessar sobre o caso entre eles e como seu colar foi parar nas mãos dela. Seu marido disse à amante que o colar era uma relíquia da família dele, Schultz. A amante admitiu que eles estavam juntos há 7 anos, mesmo sabendo que ele era casado e tinha filhos, e que manteve o relacionamento. Foi então que ela percebeu que não era apenas um casinho, mas algo que durou 7 anos, e que duraria mais se eles não fossem descobertos. Pensando que era amante, Vestian abriu a porta falando como se fosse ela chegando, mas quando viu que era a esposa, a pressão caiu. Ele tentou fingir que a casa não era dele, que era de um amigo, que havia uma razão para ele estar ali naquela hora da noite. Nossa deusa deu um tapa na cara do agora ex-marido, porque aquele não era o homem com quem ela prometeu passar o resto de sua vida, e deixou claro para ele que, a partir daquele momento, ele não tinha mais para onde voltar. Ele correu para impedir que a conversa terminasse, achando um absurdo tudo o que estava acontecendo, pois aquilo não poderia acontecer já que ele havia pedido um empréstimo no banco do sogro, e se a esposa descobrisse sua traição e se separasse dele, ele perderia tudo, logo, não conseguiria pagar o empréstimo. Só que os próprios filhos o impediram de seguir a mãe. Ele tentou fazer os meninos saírem e deixarem ele conversar com a mãe deles, como se fosse um papinho bobo, mas os gêmeos, bem irritados, mandaram que ele não chegasse mais perto da mãe deles, porque eles não perdoariam. Vale lembrar que os dois são aprendizes de cavaleiros, então o recado foi dado. Depois do caos, Chamanete pediu o divórcio legalmente. Foi revelado o desvio de dinheiro que ele fez durante todo aquele tempo, e ele foi preso. Mesmo estando detido, o empréstimo continua ativo, esperando por ele quando sair. Não vai poder nem chamar a amante de meu bem, senão o banco leva tudo. A família dele, os Schultz, não saiu ilesa. Todo o dinheiro roubado dos Lombardi que foi investido neles foi tomado, deixando a família arruinada, sem nada. E o Hulaki ainda pressionou o Conselho de Nobres para eliminar a família da lista de aristocratas. Então agora são todos plebeus, igual a mim e a Pá. Vocês também são plebeus? Diz aí nos comentários. Firentia estava preocupada com sua tia, pois mesmo após um mês, Chamanete ainda não havia superado tudo o que aconteceu. Todos os dias, Firentia tentava visitá-la usando os primos como desculpa, mas sua tia não permitia que a visse. No entanto, em uma dessas tentativas, quando estava prestes a entrar na casa com a mesma desculpa, foi a própria Chamanete quem abriu a porta. Brilhante como sempre, Chamanete esclareceu à sobrinha que havia decidido voltar a trabalhar, assumindo a responsabilidade pela companhia mineradora de Lombardi. Ela explicou que estava mais do que na hora de assumir seu trabalho familiar, que havia adiado por algum tempo. Com um brilho determinado nos olhos, anunciou que se tornaria uma workaholic. Despedindo-se da sobrinha, Firentia não podia deixar de admirar a força de sua tia. Era exatamente isso que ela queria ver, pois Chamanete era sua maior inspiração. Os dias de patroa voltaram à rotina. Firentia ia à joalheria Pelletier para pegar os informes de Clerinvan, depois visitava Pérez no Palácio Imperial e passava o restante do tempo com os primos. Ela havia feito uma compra antecipada de trigo e obteve um bom lucro. Clerinvan, desconfiado, perguntou como ela sabia que aquele ano teria uma boa colheita. Firentia desconversou, dizendo que não era uma profeta, apenas deu sorte. Ela jogou a bola para ele, afirmando que era Clerinvan e sua equipe, que faziam tudo muito bem, o que fez Clerinvan se emocionar. Ela enchia seus ajudantes de elogios, uma tática maravilhosa para motivá-los a trabalhar mais e com prazer.
A Pá frequentemente faz isso comigo, dizendo que sou a melhor robô androide do mundo. Vocês concordam? Tia avisou a Clerivan que Laurie comprou um presente para ele durante uma viagem. Laurie havia ido visitar a mãe e trouxe presentes para todos, inclusive para o irmão. Ela não queria entregar pessoalmente devido à distância emocional que ele sempre tentava manter, então pediu para a tia entregar. Porém, ela sabia que aquilo era apenas fingimento. Clerivan também se preocupava com sua irmã mais nova. Finalmente, os dias tranquilos estavam acontecendo, mas Firentia estava incomodada porque estavam tranquilos demais. Não demorou muito para o caos voltar quando ouviu Crainy chorando entre os arbustos. Ele segurava o livro que Firentia havia lhe dado no dia anterior, e o estado do livro era caótico, sujo, pisado, e havia marcas de pisões também no garoto. Pelo tamanho, não foi feito por um adulto. Quando perguntou ao pequeno o que havia acontecido, ele logo respondeu que foi seu primo Velazaki quem o machucou após descobrir que o livro era dela. Crainy tentou proteger o livro com seu pequeno corpo, enquanto seu irmão apenas assistia, sem ajudá-lo, o que tia achou inaceitável. Ela aconselhou o primo que não deveria arriscar a vida por algo que poderia comprar com dinheiro, enfatizando que sua segurança era prioridade. Contudo, eu questiono se essa analogia com dinheiro realmente fazia sentido. Se ele não tiver condições de comprar, é aceitável apanhar? Firentia também explicou que os lombardis não se sentam e choram quando são machucados, eles se vingam. Com sua experiência como vítima dos primos maiores, ela sabia todos os tipos de maldades que eles eram capazes de fazer. Então, ela disse a Crainy que se vingaria por ele, já que ele era muito pequeno para isso. Mas que, na próxima vez, ele teria que fazer isso sozinho. Ela chamou o avô, que estava escondido escutando a conversa, e pediu um favor, que ele desse permissão para levar o primo para fora da mansão para comer uns doces. Ulaki achou que ela pediria para ele castigar Velazaki e até estranhou o pedido não ser esse. Mas Firentia sabia que o máximo que o avô poderia fazer era aplicar castigos como proibir o primo de sair ou algo do tipo. Ela queria algo à altura do que ele merecia, então decidiu aplicar o castigo ela mesma. Ela levou o primo ao Caramel Avenue, sua confeitaria favorita, e acabou presenciando o gerente, Betty, daquele que tem a mania de encarar os clientes de forma estranha, discutindo com o filho do dono do prédio. O homem queria o prédio de volta, interrompendo o contrato de 10 anos de locação dado pelo pai dele a Betty, aproveitando a morte do mais velho. Ao perceber que Betty havia feito um bom negócio e estava lucrando, ele achou que poderia ficar com o prédio e fazer o mesmo. Então, estava ali, despejando Betty na frente dos clientes. Tia assistia tudo de longe. Como quem não queria nada, fez mais um pedido de torta assim que o filho do proprietário saiu. Betty levou o pedido e, como cortesia, ofereceu um copo de leite, pois achava que era bom para o crescimento das crianças. Tia achou estranho, pois fazia muito tempo que não era tratada como criança pelos demais devido às suas capacidades. E ali estava Betty, tratando-a como criança. Ela ficou observando ele trabalhar. Ele sempre mantinha uma postura séria e um rosto inexpressivo, mas seus ouvidos pareciam tão atentos às conversas dos clientes quanto os de um gato e bem sensíveis à fofoca. Prestava atenção em tudo, mas com o rosto de quem não estava fazendo nada. Enquanto isso, no Conselho dos Nobres, o patriarca dos Angenas sofria com a Guerra Fria de Ulaki. Desde que tentou roubar os negócios de Galan, quando ele estava doente, Ulaki prometeu vingança. Qualquer discussão que o patriarca dos Angenas tentava se intrometer, Ulaki entrava em cena, se opondo a ele. Às vezes, ele apenas brincava com a mente do velho, fazendo-o perder a compostura, mesmo sem discordar de sua opinião, só para o patriarca dos Angenas passar vergonha. Mas Ulaki não era nada comparado à sua filha e neto, dois problemáticos idênticos. Quando entrou na sala da Imperatriz, encontrou mãe e filho discutindo, enquanto a Imperatriz quebrava as coisas. Astana mostrava que havia herdado muito da mãe, mantendo-se cínico enquanto falava mal do avô na sua cara. A Imperatriz estava irritada porque Clerivan continuava encontrando diamantes nas minas que ela queria comprar, e descontava sua raiva no pai por não ter conseguido comprar as minas antes de Clerivan. Depois de ser expulso pela filha do quarto, Astana seguiu o avô, perguntando se ele havia feito o que pediu, encontrar um terreno privado e colocá-lo em seu nome. Mesmo sabendo que isso era perigoso para seu futuro cargo de príncipe herdeiro, pois, segundo a lei imperial, um príncipe não pode possuir terras privadas enquanto vive no palácio,
o que poderia ser considerado um ato de traição e custar sua cabeça. Astana insistia que o avô cumprisse sua vontade. O pior é que o terreno que ele desejava pertencia a uma família com vínculos com os Lombardis. O velho tentava convencê-lo a buscar outro local para correr menos riscos, mas Astana, assim como sua mãe, a imperatriz, não se importava com nada quando o assunto era realizar seus desejos. O mundo que se vire para cumprir seus caprichos. O garoto era tão arrogante que não queria saber de nada além de obter o terreno para suas caçadas. E quando o avô questionava seus pedidos, Astana simplesmente dava carteirada, dizendo que ele era o príncipe herdeiro. Como se não bastasse deixar o avô em maus lençóis, Astana ainda pediu que lhe comprasse um broche de diamante, mesmo sabendo que a mãe odiava o objeto desde que perdeu a mina. O patriarca dos Angenas estava desesperado porque Astana estava desobedecendo às ordens da imperatriz, algo que ele nunca fazia. O velho pensou que a puberdade estava fazendo o garoto se rebelar, e ele não estava gostando nada disso. Tate, o dono do Caramel Avenue, estava analisando tudo o que descobriu sobre o filho do proprietário do prédio. Ele descobriu o motivo pelo qual o pai do homem o havia expulsado de casa, e o filho só retornou após a morte do pai. O cara tinha um pseudônimo e extorquia algumas famílias nobres, mas nunca foi pego. Tate pensava em usar essa informação como chantagem para impedir que ele tomasse o local, mesmo se sentindo mal por isso, já que o antigo dono havia sido muito legal com ele durante todo aquele tempo. Uma visita inesperada chegou, era a nova proprietária do local, nossa patroa Firentia Lombardi. Ela contou para Tate que comprou o local e pagou caro por ele. O homem ficou sem acreditar, afinal, ela era apenas uma criança. Tia comprou o local porque sabia que Tate não era uma pessoa comum e ele era o líder da guilda de informações que comprava e vendia segredos dos nobres. Aquela carinha inexpressiva era apenas fachada. Ele demonstrou ter pesquisado um pouco sobre ela, mas tia também demonstrou que havia feito o mesmo com ele, o que o deixou curioso. No passado, ela visitou a guilda em busca de informações sobre Pérez. Mesmo se achando muito boa em ler pessoas, Tate estava muito à sua frente. Ela tinha respeito por suas habilidades. Na verdade, o local seria fechado de fato e abriria 10 anos depois, e tia concluiu que o local tinha algum significado especial para Tate. Porém, isso era coisa do passado. Ela queria testar as habilidades atuais dele e fez uma proposta. Em troca do aluguel mensal, ele teria 1 ano grátis se conseguisse realizar uma investigação que agradasse. Nossa patroa só tem de inocente o rosto. Não sei como ninguém se assusta com tanta maturidade em uma criança. O portal fecha aqui, mas nos vemos nos próximos. Não esqueça de deixar o like caso tenha esquecido. Um beijo da Cici, e bye bye.